Vinícius Zanocelo, uma relação de amor e ódio com o torcedor do Santos. Vou falar sobre o Zanocelo neste vídeo. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um conteúdo aqui no Canal 10, com o tema Vinícius Zanocelo vai comprar, não vai comprar, deve jogar, não deve jogar, se ele sair do time, quem entra, a culpa é dele de estar em campo, é do Lisca que escala, enfim. Vamos falar sobre isso aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante para o reconhecimento do nosso trabalho. Se você quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, talvez um dos temas mais polêmicos hoje entre a torcida do Santos seja o aproveitamento do meia volante Vinícius Zanocelo, segundo homem do meio-campo santista, né? O mais defensivo é o Rodrigo Fernandes e à frente dele tem lá sempre uma interrogação: quem é que joga? O Carabarral, tem o Sanches, tem o Bruno, enfim. O problema é que em algum momento, em algum instante, a torcida do Santos, ou uma parte dela, óbvio, não é toda, existe uma parte da torcida do Santos que entende o fato de ser um jogador jovem, né, que veio de atuar em clubes em que a pressão era muito menor, Ferroviária, Ponte Preta, enfim. Chegou no Santos num período em que o time trocou muitas vezes de treinador, um período em que o Santos foi super ameaçado de rebaixamento, e ele vem jogando ininterruptamente com vários treinadores, né? Só por aí acho que a gente já deve pensar: será que todos os treinadores estão errados em utilizá-lo? Ou só utilizam porque não tem uma opção melhor no elenco? Eu, por exemplo, já falei aqui, eu acho o Vinícius Zanocelo um bom jogador, um jogador em formação, né? Que tem histórico de seleção de base, que já fez alguns gols importantes pelo Santos, já deu passe para gol importante, né? Essa afirmação de que ele só dá passe para trás, ela é mentirosa. Aliás, o vídeo que foi editado aí só com o jogador dando passe para trás é meio absurdo, né? Já vou voltar nesse tema, só para dizer assim, só para complementar o raciocínio inicial. Quando se fala de tirá-lo do time, eu, por exemplo, se o Santos tivesse contratado o Pituca, que eu acho que é um tipo de jogador que o Santos não tem no time principal, que é um box-to-box, né? Um meia que corra ali o campo inteiro, que vá na defesa, carregue a bola, apareça no ataque. O Santos não tem, e o Zanocelo não tem essa característica, o Fernandes também não tem. Eu tiraria ele do time tranquilamente, até para que ele fosse melhor trabalhado, né? Quando precisasse dele, talvez num posicionamento um pouco diferente. Mas o fato é que o Santos não tem hoje esse jogador, né? E o Zanocelo, ele é um jogador que ele tem as suas características, né, de desarmar, de defender e de tentar ir para o ataque. Esse ir para o ataque é que é o grande problema, né? Porque, por exemplo, cabe a ele é um dos principais jogadores no sentido de dar motricidade ao meio-campo santista, se é que eu posso usar essa expressão, num time que não consegue reproduzir conceitos do futebol moderno. Guardiola, por exemplo, que é talvez o treinador mais aclamado do futebol mundial. O que ele fala para os jogadores dele? Fiquem com a bola. É melhor você dar um passe para trás, e eu me lembro muito bem quando passou a valer a regra do goleiro não pegar mais a bola com a mão, que ele tinha que jogar com os pés. Quando os times começaram a trabalhar muito com o goleiro, volta a bola, está apertado, volta no goleiro, começa tudo de novo, né? Havia uma crítica generalizada: esse time joga muito para trás, não tem que voltar para o goleiro. O fato é que o futebol hoje, ele é de um nível técnico aqui no Brasil muito abaixo. Então, como é que você mantém a posse de bola sem dá-la de qualquer forma para o adversário te criar um problema num contra-ataque ou numa construção de jogada? Ou você troca passes infinitamente, inclusive para trás, ou você dá a bola no pé de um jogador que quebre linhas,
que é outro termo da moda. Quem quebrava linhas assim, quem pode fazer isso no Santos hoje é o Soteldo, né? Eu acho que no futuro vai ser o Ângelo, mas numa proporção menor do que na época em que a gente tinha o Neymar, o Robinho, meias que enxergavam o jogo de uma forma como o Diego e o Ganso. Nós não temos esses jogadores. Melhor fase do Lucas Lima, por exemplo. A gente não tem um jogador assim no meio de campo. E não é o Zanocelo. E ele não tem culpa, porque ele não é esse cara, né? E aí o time que tem essa dificuldade de... Não é, e movimentação, as pessoas têm que entender que não é só correr para um lado do corpo. Correr para um lado do corpo. Não é isso. Movimentação não é só corre para lá, corre para cá. Movimentação é o jogador saber sair de um espaço para abrir um corredor, muitas vezes, para um outro atleta preencher aquele espaço. Futebol moderno é assim. Eu até acho meio chato. Eu tenho saudade de quando a bola ia lá na ponta direita pro Almir, ele metia a correria para cima dos caras e deixava comendo fumaça, ia pro gol, ia pro fundo, cruzava. Tenho saudade disso. Mas o problema é que a gente não tem. E outra, se o Almir jogasse hoje, ainda era capaz do técnico falar para ele, ó, vai marcar o lateral. Que também é outra modernidade aí, né? Tem gente que gosta do futebol atual, eu também gosto de algumas coisas, mas eu sinto saudade do tempo que eu era moleque lá nos anos 80, 90, eu imagino quem viu o Pelé jogar. Então assim, dentro deste conceito de futebol moderno, de que você não pode arriscar uma jogada se você não tiver certeza que você vai conseguir concluir a jogada, dando um passe preciso ou uma finalização, os técnicos mandam os jogadores trocarem passes, ou para o lado ou para trás. Repito, o problema do time do Santos hoje é que no meio de campo não tem quem quebre linhas, né? E o ataque, a ponta direita, por exemplo, hoje está reservada ao Lucas Braga, que é um secretário de lateral. E do outro lado tem o Soteldo, e o adversário não é bobo. Ele vai dar uma engessada ali na marcação, vai botar 2, 3 em cima do Soteldo e vai acontecer o que aconteceu no último jogo, que é o Soteldo ficar irritado, porque o time não consegue se mover, né? E aí a torcida precisa escolher alguém para Cristo. Você escolheu alguém para malhar. E acontece toda hora, né? Foi assim com o Kaique, que já passou 2 jogos no Almeria, que já tem gente falando dele em outro clube na Europa. E a gente sabia que ia acontecer isso, era óbvio, porque o histórico do Kaique era importante. Ele teve momentos ruins no time do Santos, é verdade, mas ele muitas vezes não jogou protegido, não jogou num time mais equilibrado. Aconteceu com o Felipe Jonathan. Tinha gente que tinha uma síncope nervosa de ouvir falar o nome do Felipe Jonathan. Ele está jogando aí. Pode não ser um jogador espetacular, mas ele está aí jogando. Não se fala mais do Felipe Jonathan. O próprio Madison, as pessoas cansaram tanto de falar do Madison que até esqueceram do Madison. Hoje, botaram um alvo na testa do Zanocelo. Tem um nome italiano, né? E que aí o pessoal brinca, faz troça com o nome dele, Zanocego, não sei o quê, né? Porque é engraçadinho isso. Como se o jogador que atua com a camisa do teu time não olhasse nas redes sociais esse tipo de coisa. E eu não sei como é o preparo psicológico dele para lidar com isso. O Marcos Guilherme, que jogou no Santos, teve um problema de depressão por conta de comentário de rede social. Ah, mas isso é mimimi, é frescura. Se você tem depressão, problema psicológico, ou alguém na família que tem um problema assim, você não vai dizer que é mimimi, né? E porque o jogador de futebol ele é ser humano também. Então, o povo escolheu. Claro, eu acho que tem torcedor que tem o direito de dizer, eu acho que tem torcedor que tem o direito, não, o torcedor tem todo o direito de não gostar do jogador, né? Como tem direito de achar, como é o meu caso, que o cara tem características que podem ser potencializadas. Isso também não me impede de dizer que ele não vive um bom momento, que ele não joga bem, que ele não está conseguindo na função dele, digamos, no aspecto ofensivo, ajudar, como ele já ajudou um pouco mais. Defensivamente ele tem números interessantes, né? Mas ofensivamente não. Mas esse é um problema do Zanocelo, porque o Carabarral chegou no Santos e até agora ele não conseguiu dar um chute no gol. O problema é o Zanocelo ou o problema é o sistema de jogo do Santos? Né? Porque se for o Zanocelo o problema, o técnico Lisca tem semanas cheias para treinar. Tem folga, tem regeneração e tem treino. E ele não pode dizer que não tem opção para mexer no time.
Não dá para viver só nessa resolução simplória que é quando o Zanocelo ou o Fernandes não jogam, põe o Camacho. Tem que ter outra alternativa. O Sandri, que faz aniversário nesta terça-feira, só ver quantos anos o Sandri está fazendo, ele é de 30 de agosto de 2002, então ele está completando 20 anos, né? E ele já está no time profissional desde 2019, 2020. Ou seja, é muito menino, né? Tem muito potencial. Deu azar de ter tido aquela lesão no joelho, não sei se isso está atrapalhando a vida dele, mas ele é outra opção para aquela função. Eu, hoje, diante das circunstâncias, como o Zanocelo não está conseguindo produzir ofensivamente e tem esse ódio de parte da torcida do Santos, aliás, o recado que eu dou, eu vi muita gente que, movida pelo ódio, teve câncer, adoeceu e tal. Tirem um pouco o ódio do coração. Isso faz mal só para vocês. Especialmente quem edita vídeo, né? Apócrifo. Cara, eu ponho aqui a minha cara todo dia, né? O cara quiser me criticar, me elogiar, pode criticar, sem ser mal educado. Aí tudo bem. Se for mal educado, se for estúpido e ignorante, eu já bloqueio sem dó nem piedade, porque eu não estou preocupado em clique nem em fazer personagem para ninguém. Até por isso eu não sou tão popular assim. Eu sei disso. Enfim, até me perdi aqui, mas vou voltar para a história da posição, né, do jogador. O ódio não leva a nada. Tem gente, eu, por exemplo, fiz uma crítica pesada ao Sandri quando ele fez aquele gol contra o Atlético, contra o Fluminense. Mas não é por isso que eu desejo mal ao Sandri, não é por isso que eu acho que ele não pode voltar ao time. Acho que pode. E o técnico que eu estava dizendo, que tem uma semana para trabalhar, ele pode pensar em alternativas. Por que não? Por que ele não testou, já que ele falou, o Lisca falou, do Felipe Jonathan no meio, com o Lucas Pires na lateral? Né? Ele falou isso. Por que ele não testa o Carabarral mais atrás com o Bruno no meio? Não dá para testar? Só eu já citei duas alternativas. Ele pode recorrer ao time sub-20. Já que recorreu para a zaga, por que não recorre ao meio de campo? Testa o Ivonei de novo no time, ué. Testa de novo. Recua o Carabarral, mete o Ivonei. O Sanches está aí se recuperando e tal. Porque se subiu da copinha um monte de gente, o Ivonei pode jogar também, é da idade do Ivonei, tem até mais uma copinha. Não pode dizer que não tem opção. Não tem como. Né? Enfim, eu acho que cabe ao treinador ter o bom senso, porque também é aquela história. O Zanocelo só joga porque alguém o escala. Criticar o cara que está em campo com a camisa do time é jogar contra o time. Então tem que falar pro Lisca, não põe para jogar. Ou ele treinar a alternativa para a equipe. Porque daqui a pouco o Zanocelo toma o terceiro cartão amarelo, é expulso, aí entra o Camacho de novo. E a gente fica nesse eterno lenga-lenga. O Camacho é sempre reserva de um ou do outro. E a gente não tem uma visão diferente. Então, assim, eu acho que o Santos que vai comprar o Zanocelo, segundo o presidente Andrés Ueda, são 2 milhões de euros, mais de 10 milhões de reais pela cotação atual. Há quem diga que o Santos vai comprar porque tem uma proposta talvez já engatilhada para assim que bater e comprar já revender, né? Ou o Lisca monta o time de um jeito que favoreça a fluência do time do meio campo para o ataque, o que não existe hoje, ou ele pode trocar a peça, pode tentar durante um treino aí, né? Essas possibilidades que eu citei. Recua o Carabarral, bota o Bruno, ou recua, ou deixa o Carabarral lá e traz o Felipe Jonathan, ou põe o Felipe Jonathan e põe o Luan, que também precisa jogar, né? O Luan precisa jogar. A dele é essa daí, a meia, né? Aparentemente. E assim, pedir para o torcedor não destilar ódio, alguns vão entender, outros não, né? Eu sei disso. Mas a gente tem que ter a visão clara do que é a coisa. O jogador pode não ser o sonho de consumo do torcedor. Se fosse o Modric, o Toni Kroos, o Casemiro, ok, mas não é, né? Pode não ser o sonho de consumo? Pode não ser. Mas ele também não é o jogador que muitos pintam negativamente. E se ele está numa fase ruim e de contestação, até para proteger um futuro ativo do clube,
até no curto prazo, porque daqui a pouco ele pode ser importante em alguma partida, cabe ao treinador ter a sensibilidade de tirar. Porque ele está sendo detonado por uma parte da torcida e porque realmente ele não tem produzido ofensivamente o que ele talvez possa produzir. E aí, repito, cabe ao treinador buscar alternativas dentro do elenco. Ah, mas o time é ruim, o elenco é ruim. Ué, meu Deus do céu, a gente não viu o Felipe Jonathan jogando no meio quando o Carille era o treinador? Ele não foi bem jogando no meio? Foi, não foi? O Bruno, a gente não pede chance pro Bruno? Não vou nem falar do Ed Carlos, isso eu até cansei já de falar. A gente não pede chance pro Bruno? Vamos ver o Bruno com o Carabarral ou com o Felipe Jonathan no meio, né? Por que não? O próprio Nathan, que não joga nunca, já jogou em posição diferente. Sim, é isso. O papel do treinador é esse, né? É fazer esse tipo de observação. O ano que vem o Camacho não deve ficar, porque me parece que não vão renovar o contrato dele, mas vai ter o Alisson. O Alisson pode ser o substituto do Fernandes. Numa dessas joga com os dois. Solta o Fernandes e tal. Não vou nem entrar no tema Alisson agora, só estou lembrando os senhores a respeito disso. Então, é isso. Hoje o Zanocelo é um jogador que, em parte da torcida, encontra compreensão de que é um jogador jovem, em desenvolvimento, amadurecendo, né? Que tem defeitos, que tem virtudes. E há uma outra lá da torcida que enxerga radicalmente como um péssimo jogador, que você não pode nem gastar o dinheiro da compra dele, que se pudesse já tiraria do time automaticamente. É o dilema com o qual o treinador e a direção do clube precisa lidar. Enfim, eu só digo que no estádio, quando as pessoas vão ao estádio, elas precisam apoiar sempre o jogador. E não ficar como eu fui lá o ano passado, num jogo em que o sujeito atrás de mim só reclamava do Zanocelo o jogo inteiro. Mas acontece com outros, acontece com o Lucas Braga, acontece com o Felipe Jonathan. Se a gente não tem um super esquadrão hoje, a realidade é essa. Então, meus caros, é isso. Digam aí o que vocês pensam sobre o Vinícius Zanocelo, se ele tem que ir embora, se ele precisa ir para o banco, se ele deve continuar sendo titular, e o que o Lisca precisa fazer, porque sei lá, talvez vocês tenham aí alguma alternativa diferente das que eu citei aqui para formatar esse meio de campo de uma forma diferente nessa reta final da temporada, porque a gente já está em setembro praticamente, né? Outubro, metade de novembro já tem a Copa do Mundo aí, aquela competição que eu não estou comprando figurinhas, mas que irei cobrir aqui pelo canal, porque não vai ter jeito, não vai ter jogo, a gente tem que dar um espetáculo aqui sobre a Copa do Mundo, especialmente sobre quem jogou no Santos, né? Torço para quem jogou no Santos, o Neymar e outros. Tá certo, meus caros? Então é isso. Tema polêmico, mas espero contar com a compreensão de todos para que mantenhamos o debate em alto nível e com educação. Falei aqui em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Grande São Paulo, Capital Paulista, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.